por que eu trouxe esse assunto para vocês hoje? Você que está procurando emagrecer ou que está acima do peso, por que esse assunto é importante então? Você sabia que existem bactérias no nosso intestino que nos fazem ganhar peso, que nos fazem engordar? Alguém já ouviu falar sobre isso? Vocês têm esse conhecimento? Gostaria que alguém falasse se já ouviu falar sobre esse assunto, que bactérias que colonizam, que vivem no nosso intestino, elas podem nos fazer ganhar peso. Nós temos dentro do nosso corpo bactérias boas e bactérias ruins. As bactérias boas, elas são bactérias que nos previnem, que nos ajudam contra algumas doenças, e as bactérias ruins, elas podem causar algumas doenças para o nosso corpo. Podem fazer um ganho de peso, podem causar problemas inflamatórios, elas podem causar algumas outras doenças, como por exemplo alterações psicológicas, psiquiátricas, TDAH, hiperatividade, ou o próprio autismo também, né? Então a gente tem um aumento muito grande aí de pessoas com número de autismo que é relacionado a essas alterações das bactérias que vivem no nosso intestino, que vivem no nosso corpo. Tá? Então é bem importante a gente ter um conhecimento sobre esse assunto. É um assunto relativamente novo, de 15 a 20 anos para cá, que vem se falando e descobrindo e tendo estudos sobre isso, que relacionam os tipos de bactérias que vivem no nosso organismo e quais as consequências delas para o nosso corpo. Então, assim, eu trouxe algumas coisas para vocês estarem conhecendo, né? São um assunto assim, que é bem interessante, mas a gente não vai conseguir falar sobre tudo aqui nessa nossa aula, mas nós vamos ter vários momentos para estar também trazendo mais. Tá? Então, assim, por muito tempo não se sabia que essas células, essas bactérias que existem no nosso intestino, elas têm um poder metabólico bem importante, elas interferem no nosso metabolismo. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia de como é importante essa questão, eu vou falar para vocês alguns números. No nosso corpo, nós temos em média 10 trilhões de células. Bastante, né? 10 trilhões de células no nosso corpo. E vocês sabiam que nós temos aproximadamente 100 trilhões de bactérias? E os 10 trilhões de bactérias que nós temos no nosso corpo, eles fazem parte de um universo aí de aproximadamente 20 mil genes. E os 100 trilhões de bactérias, elas correspondem aproximadamente, elas têm em torno de 3 milhões de genes. Elas compõem 3 milhões de genes. Você pega todas as bactérias que estão lá no nosso corpo, quantos genes ao todo elas têm? Em torno de 3 milhões de genes, eu falei isso, 3 milhões de genes. Mesmo assim é muito mais que os 20 mil que nós temos correspondente à nossa constituição do nosso corpo, tá? Então, todas essas bactérias que a gente tem no nosso corpo, elas têm aproximadamente 1 quilo, só para vocês verem que 1 quilo do nosso corpo, do nosso peso, 1 quilo é feito por essas bactérias. É bastante, né? Então, se a gente for comparar em número de células, nós somos esse todo do nosso corpo e as células, né? Esse 1 quilo de células e todo o nosso peso, esse conjunto ser humano e microbiota, ser humano e bactérias, nós somos 10% humanos, se a gente for levar em conta o número de células. E nós somos 90% bactérias. Olha. E se a gente for levar ainda em conta a diversidade de genes que compõem esse conjunto, ser humano e bactérias, que convivem juntos, que são simbióticos, que vivem um completa o outro, se a gente for levar em conta ainda, pensa 3 milhões de genes das bactérias contra 20 mil genes nossos. Nós somos 0,5% humanos e muito mais bactérias, né? E por que esses dados eu trouxe para vocês, assim, para a gente se dar conta
que cada uma dessas bactérias, elas são metabolicamente ativas, então elas influenciam no nosso corpo. Elas influenciam no trabalho das nossas células, elas influenciam na resposta que o nosso corpo dá às reações que acontecem com elas. A gente não pode ignorar que elas têm um fator bem importante sobre o que acontece com o nosso corpo. E assim como elas podem ajudar, elas também podem prejudicar. Como que eu sei qual bactéria? Como que eu sei se as bactérias que eu tenho, elas vão me prejudicar ou vão me ajudar? Vai depender de qual é o tipo de bactéria que tem maior proporção no meu organismo. Então, nós temos bactérias boas e nós temos bactérias ruins. E existem, em média, 5 tipos de micro-organismos, né, que são de bactérias que são mais prevalentes no nosso corpo, e existe um equilíbrio, uma proporção entre elas. Dependendo se essa proporção ela está desfavorável, ela vai induzir o aparecimento de uma doença ou não. Então, por exemplo, aqui nós temos em maior quantidade, que corresponde a 60% a 80% do número das bactérias que compõem nosso corpo, são as que são chamadas firmicutes. E quando ela está muito elevada, essas bactérias elas produzem esses fatores inflamatórios e elas podem levar à obesidade, podem levar ao autismo, pode levar também a outros transtornos como TDAH. Então, e daí como que eu sei, como que eu faço para conseguir saber ou lidar com isso, né? Nós vamos estar falando mais para frente, mas simplesmente o fato da gente poder alimentar as bactérias boas, né, através da nossa alimentação, a gente consegue melhorar o crescimento das bactérias boas, dependendo do que eu for comer, ou eu vou estimular o crescimento das bactérias ruins, tá? Outras bactérias, então esses firmicutes estão, por exemplo, os lactobacilos, estão falados lactobacilos, e existem vários tipos de lactobacilos, uns são melhores, né, outros menos ativos, mas os lactobacilos tem muitos alimentos e eles são bactérias boas, mas dependendo da proporção, se ele não está dentro de um equilíbrio ideal, ele pode estar causando o ganho de peso para a gente. Por isso que eu trouxe esse assunto para a gente conhecer. Outras bactérias são os bacteroidetes, que correspondem a 15 a 25% da proporção de bactérias do nosso organismo. As proteobactérias são as mais prejudiciais, elas correspondem a 1 a 10%, que são as que podem estar causando mais infecções também. Aí tem as actinobactérias, que são chamadas bifidobactérias. Vocês já ouviram falar que tem esses repositores de flora intestinal, que geralmente existem essas bactérias boas ali nos repositores de flora intestinal, para quando a gente tem uma diarreia, né? Porém, tem outras mais específicas para tratamento, por exemplo, de obesidade, para tratamento de autismo, para outras situações que a gente vai falar em seguida. E existe uma bactéria que é pouco falada, ela até é 0,1 a 2,2%, bem pequena quantidade no nosso corpo, que é a Akkermansia. Ela é fundamental para o metabolismo, ela é anti-inflamatório e ela diminui bastante a obesidade. Então, se a gente conseguir estimular o crescimento dessa bactéria, a gente vai ter uma melhor diminuição da inflamação no nosso corpo. Só que existe um porém, né? A maioria dessas bactérias, da proporção de bactérias em cada um de nós, a grande maior parte ela vai se estabelecer até os 3 anos de idade. Então é muito importante a gente cuidar bastante da alimentação das crianças, né? Dos recém-nascidos, a questão da amamentação ajuda muito, tá? Tinha uma coisa que eu queria ter falado no início agora. E aí, tudo bem? A Cláudia entrou, a Nath, tudo bem? Oi, Ana, Fernanda, Tobaldini, Maiara, Natiele Sommer Clínica, Salete, Tobaldini, Lucimar, Tati, tudo bem, meninas? Que bom ver vocês aqui
Nossa, coisa boa. Fico bem feliz, viu? Obrigada por estarem aqui com a gente. Vamos ver aqui no Face, no Insta, quem que tá. Estão gostando do assunto? E eu aqui com o meu chimarrão, né? Tá bom, então vamos continuar lá então. O que eu fiz aqui? Vê se tá no Face, eu acho que eu tirei ali do Face, mas eu acho que eu vejo ali, acho que tá, né? Saiu? Mas o Jason tá ali, qualquer coisa ele arruma pra mim. Tá, eu achei que eu tinha dado um probleminha no Face, mas vamos continuar então. Então, só recapitulando, tá, pessoal? Nosso corpo é composto, nós somos composto do corpo humano e as bactérias que eu falei pra vocês, né? 100 trilhões de bactérias que convivem conosco e elas vão influenciar no nosso metabolismo também. Tem teorias que falam que as bactérias são o principal fator que fez com que o ser humano se adaptasse a condições assim extremas. Por exemplo, como que o ser humano consegue se adaptar por exemplo, lá nas geleiras, né, no Polo Norte, e também tem lá na África, no deserto, nas situações mais extremas, o ser humano consegue se adaptar, graças à ação dessas bactérias que convivem no nosso corpo e que geram alterações metabólicas que façam com que a gente consiga suportar essas variações, né, que acontecem com o clima e enfim, tá? Deu certo aí, Jason? Acho que deu tudo certo. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem ir perguntando aí para mim também, tá bom? Então, assim, quais são os fatores que variam também para que a gente consiga ter um bom pool de bactérias saudáveis, ou que tenha bactérias, que a gente estimule bactérias ruins no nosso organismo? São vários fatores. Um seriam a dieta, alimentos que podem estar contribuindo para o aparecimento dessas bactérias boas ou está prejudicando. Por exemplo, aí a Nath, tá aí a nossa Nutri, né? Se quiser complementar, Nath, tu pode ficar à vontade também, né? Alguns alimentos, por exemplo, rico em fibras, né? Como a aveia, alimento que é muito bom, muito saudável, que ajuda no estímulo de bactérias boas para o nosso intestino. O alho tem fator antibacteriano, antiviral, e ele acaba eliminando algumas bactérias ruins também. A polenta tem alguns tipos de fibras que estimulam, que ajudam. Tem aspargos, o feijão, principalmente feijão branco, são alimentos que vão estar contribuindo para a melhora da nossa flora intestinal. Brócolis, repolho, couve-flor, são alguns alimentos. Banana, iogurtes, o kefir, né? Iogurtes, eles têm bastante lactobacilos, e o kefir, ele tem uma quantidade maior dessas bactérias, né? Dos lactobacilos, então ele acaba contribuindo bastante também. São alimentos que você pode encontrar em lojas de alimentos saudáveis, né? Ou então tem pessoas que produzem até em casa, mas tem que ser produzido de uma forma correta também para que não contamine. Olha, a Nath contribuindo ali, né? Vegetais no geral, algumas frutas, porque são alimentos que têm bastante fibras, né, Nath? E quanto mais fibras a gente ingerir na nossa alimentação, elas vão estar contribuindo para a melhora também da função da fisiologia intestinal, e as bactérias boas, elas vão conseguir se multiplicar mais também. Vão conseguir fazer proteção da barreira ali da mucosa do intestino, prevenindo alergias alimentares, prevenindo intolerâncias e disfunções. E que alimentos que a gente deve estar evitando, então? Alimentos ricos em gordura, né, que acaba sendo de bastante, além de serem alimentos que pioram o processo inflamatório, principalmente se forem gorduras trans, gorduras, né, alimentos industrializados também, a farinha branca, o álcool, a bebida alcoólica,
O uso de antibióticos também, né? O queijo não é proibido, Denise. A Denise perguntou ali o queijo, né? Tô falando dos alimentos que não seriam indicados estar ingerindo. O queijo pode estar ingerindo. E eu estava falando sobre os antibióticos. Os antibióticos, eles agridem bastante, assim, o antibiótico, quando a gente toma um antibiótico para um processo infeccioso, por exemplo, infecção de garganta, eu vou estar eliminando aquela bactéria que causa infecção de garganta, mas também ele vai agir em todo o meu organismo, então ele vai ir lá eliminar muitas vezes bactérias que são boas, que são da flora normal do nosso organismo, lá no intestino podem eliminar muitas bactérias boas, e aí como consequência, as outras bactérias que são patológicas, elas acabam proliferando e por isso ocorre muitas vezes diarreia depois do uso do antibiótico. Quantas pessoas aqui já tiveram diarreia depois que tomou um antibiótico? E nem sempre a diarreia ela vem durante o uso. Eu tô tomando e agora começou a diarreia. Às vezes eu parei de tomar um antibiótico, eu demorei 2 semanas e ainda pode aparecer a diarreia. Ela pode dar o que a gente chama de colite pseudomembranosa, que é uma infecção intestinal bem séria que precisa tratar e isso é decorrente de um desequilíbrio da flora intestinal. Então a gente tem que cuidar muito com o uso dos antibióticos. E a gente vê assim que as pessoas parece que elas procuram, né? Muitas vezes qualquer febre já querem tomar um antibiótico. Vem consultar e já pede, doutora, tá me doendo a garganta, quero tomar um antibiótico. Mas uma dor de garganta não significa uma infecção bacteriana. Uma dor de garganta pode ser simplesmente uma faringite viral que vai passar, vai ter alguns dias e vai melhorar. Às vezes pode ser uma alergia, pode ser um resfriado. Nem tudo se trata com antibiótico. O antibiótico também não é analgésico. Então a gente tem que ter um pouco dessa consciência, porque se a gente ficar tomando antibiótico com frequência, a gente prejudica muito a nossa flora intestinal, a gente elimina muitas bactérias boas ali que vão ter consequências depois para nossa saúde. Alguém quer fazer alguma pergunta aí, pessoal? Pode ir perguntando. Outros fatores que influenciam, né? Então, laxantes também, como eu já tinha falando, que acaba alterando a fisiologia intestinal. Os laxantes, eles trazem muita água para o lumen do intestino, acaba desidratando também, né? Fator que influencia aí no nascimento, como eu disse para vocês, a nutrição no primeiro ano de vida, pessoas que se alimentaram, que tiveram uma amamentação se alimentaram do leite materno, elas têm uma maior quantidade de lactobacilos e bactérias boas no intestino do que quem já iniciaram com uma alimentação artificial, uma fórmula. Hoje, o principal desafio das fórmulas, né, para alimentação de bebês é conseguir atingir uma quantidade boa de bactérias boas para o intestino, né? Esse é o maior desafio deles, nem é em relação à questão de nutrientes, mas como que não vai influenciar negativamente no desenvolvimento da flora intestinal dos bebês. Então, até os 3 anos de idade é quando se forma a maior parte da nossa flora intestinal. A partir daí ela já tem um padrão, onde ela pode variar um pouco a proporção dessas bactérias, mas dificilmente vai mudar quais são as bactérias que estão compondo a nossa flora intestinal. E cada pessoa tem uma flora intestinal diferente, cada uma é diferente, é como se fosse uma impressão digital, não existe uma igual à outra. Então, quanto a quantidade de cada bactéria, a proporção de cada um é única para cada indivíduo. Por isso que muitas pessoas respondem diferente a um tipo de alimento, umas pessoas se adaptam a um tipo de alimento, outras não. Então é muito, e também em relação ao ambiente, né? Adaptação ao ambiente. E também tem estudos que mostram que as bactérias intestinais elas interferem muito até no nosso comportamento. Estudos assim em animais e laboratórios mostram, por exemplo, a alteração do comportamento de ratos
induzindo, por exemplo, ratos que não têm essas bactérias patológicas no intestino, elas acabam não tendo noção do medo, não tendo noção do perigo. É bem nítido assim a diferença de comportamento que elas podem estar causando no nosso corpo. Então, aonde que eu quero chegar com isso? Com a questão de hoje ter um grande índice de depressão relacionado também à questão da alimentação e a presença de algumas bactérias que predispõem à depressão. Então, até alguns relatos, alguns estudos correlacionando ao aumento do índice de suicídio, relacionando com alguns tipos de bactéria. Claro que são coisas assim muito ainda recentes e necessitam de bem mais estudos para aprofundar isso. Não quer dizer que isso é uma causa específica, mas já se percebeu essa associação entre alguns tipos de bactérias e alguns tipos de comportamento. Mas muitos desses estudos ainda são pequenos, que precisam ter uma proporção maior. Mas já traz pra gente assim um insight, uma luz da origem de algumas doenças que às vezes a gente não percebe uma causa, né? Vou tomar só mais esse chimarrão aqui já vou parar, senão eu não fico tomando mate e não fico falando. Vamos. Tá, então como que funciona essa ação da microbiota? Então eu já estava falando para vocês aqui que a gente tem bactérias boas e bactérias ruins, algumas prejudicam o nosso corpo, outras ajudam e elas interferem em vários aspectos e aí nós vamos falar hoje principalmente em relação à obesidade. Tá, então quando a gente se alimenta, a gente ingere fibras, essas fibras elas vão interagir com as bactérias que estão lá dentro do nosso intestino, tá? O nosso intestino é onde tem a maior parte dessas bactérias. Então, esses 100 trilhões de bactérias que correspondem a 1 quilo de peso que eu falei para vocês, elas estão distribuídas em todo o nosso corpo, mas a grande parte, a maior parte delas está no nosso intestino, mais especificamente no intestino grosso. Então é lá que tudo acontece, que a maior parte acontece. Então a gente ingere as fibras, e essas fibras elas vão entrar lá na luz do intestino e elas vão interagir com essas bactérias. Nesse processo de interação ocorre uma liberação de alguns produtos de degradação. Esses produtos que vão fazer a ação ser boa ou ruim, tá? Então a gente tem o acetato, a gente tem o butirato e o propionato. As bactérias que liberam butirato, que é uma substância boa, é esse butirato que tem ação anti-inflamatória, que seria de diminuir a probabilidade de aparecimento de doenças, e o butirato que preveniria a obesidade. Então, a nossa intenção é melhorar a proporção de bactérias que tenham esse butirato como um metabólico que vai estar agindo. Então, como que a gente vai conseguir isso? Melhorando a nossa alimentação, tá? Então, a gente melhorando a alimentação, conforme a gente estava falando aqui, alguns alimentos que a gente falou, a gente vai estar alimentando essas bactérias que produzem esse tipo de substância e que vão agir lá prevenindo a obesidade. Então, quais são os alimentos? Evitem os industrializados, né? Os industrializados são os que mais acabam prejudicando. A gente sabe, alimento que não estraga, alimento que está lá, que você vai na prateleira e você vai pegar lá um milho que está 4 meses na prateleira, um enlatado, um molho de tomate que está há meio ano na prateleira e não estragou. Desconfiem, né? Se o alimento não estraga, o alimento está lá parado. É porque tem muita coisa ali dentro que é muita química e que acaba sendo... e são substâncias que não fazem bem para o nosso corpo. Então, a gente deve procurar buscar uma alimentação de verdade, sabe? Procurar usar o fogão, vamos voltar a usar o fogão, porque nos dias corridos, hoje em dia, a gente acaba pegando muita coisa pronta, alimento congelado, alimento enlatado, alimento... agora...
Os industrializados em geral, eles vão favorecer o aparecimento dessas bactérias patogênicas, as bactérias do mal que a gente falou. Então, vamos procurar usar mais um vegetal, cozinhar em casa, prepare de uma forma saudável, com pouca gordura, com pouco sal. A gente não precisa fazer mágica, assim, né? Buscar alimentos que a gente quase não usa. Vamos buscar alimentos caros, coisas difíceis de encontrar, ingredientes que não acha no supermercado. Não é o básico, é o normal do dia a dia, mas a gente tem que preparar de uma forma correta, né? A Nath que falou um dia, numa das aulas dela ali, ou foi no teu Insta, Nath, que eu vi que tu falou assim, fazer o básico bem feito, né? E é isso, se a gente fizer o básico bem feito, se a gente fizer certinho, a gente vai conseguir ter uma resposta boa do nosso corpo. Procura, né, ter uma alimentação mais regrada. Não precisa ser um extremo, não é um 8 ou 80. A partir de hoje eu só como salada. Não, você pode comer o teu arroz, o teu feijão, vai comer a carne magra, vai comer a salada. Procura ter metade do teu prato ali de vegetais. Ingira bastante vegetais. Os vegetais têm uma grande quantidade de fibras e essas fibras que a gente precisa para que o nosso intestino ele consiga funcionar bem, que não fique o intestino ressecado, o intestino preso. Quando a gente fica com o intestino ressecado ali, isso não é bom. E ali ocorre mais a proliferação também das bactérias ruins para o nosso corpo. Então, um bom funcionamento intestinal, tomar bastante líquido, bastante água também, você acaba ajudando a fisiologia do teu intestino. E quando a gente ajuda a fisiologia, a gente permite que essas bactérias boas elas consigam sobreviver, se multiplicar e melhorar também a nossa saúde. Então, outra coisa que eu queria falar para vocês era sobre os pré-probióticos, né, que era o título ali da aula, mas a gente falou e até agora eu não falei o que são pré e probióticos. Então, a gente falou das bactérias, a gente falou dos alimentos, né? É bem importante também o exercício físico, né, atividades físicas, evitar o sedentarismo. Quando a gente se movimenta, o nosso intestino também trabalha melhor, tá? E pré e probióticos, então, são... vou falar para vocês assim, mais a título de conhecimento, porque a gente não pode receitar nada, não é isso, né? Mas é só para vocês conhecerem. Os pré-bióticos, então, seriam fibras que, assim como elas entram, elas saem, elas entram pela boca, elas saem pelo intestino, são fibras que elas não são absorvidas, elas não são digeridas, mas elas vão interagir lá com essas bactérias e vão estimular a produção de bactérias boas. Então, os pré-bióticos são substâncias que vão estimular o aparecimento, a melhora, a proliferação das bactérias boas para o nosso corpo. E os probióticos seriam as próprias bactérias, tá? Por exemplo, lactobacilos, são bactérias que tem algumas que já vem pronta para você comprar nas farmácias, vem como comprimidos, como cápsulas, né? E também existe a possibilidade de manipulação em farmácias magistrais. Mas assim, aqui eu não estou falando para você que você deve ir comprar, tomar e não deve fazer isso por conta própria, tá? Isso que eu estou falando são alguma possibilidade que tem da gente buscar uma melhora da nossa flora intestinal, porém isso só pode ser receitado e prescrito por um médico. Não vai fazer isso sozinho, até porque dependendo do objetivo de um tratamento, existe um tipo de bactéria específica para ser prescrita. Não é a mesma bactéria para todo mundo, não é assim, né? Então, dependendo do tipo do teu objetivo, existem bactérias voltadas para aquele tipo de tratamento, tá? Então, por exemplo, Saccharomyces por exemplo, existem compostos para diarreia, compostos para melhora da obesidade, compostos para melhora do déficit de atenção. Aí existe um pool, nem sempre é um tipo de bactéria, às vezes são 2 ou 3. Então você não vai chegar numa farmácia e pedir aquela que você quer, porque não é por aí. Você precisa passar por uma consulta, ser avaliado e ver o que é o indicado para você, tá bom? Normalmente, assim,
é bem tranquilo, não teria contraindicações a princípio, né? Mas é a título de conhecimento que eu tô falando assim para vocês que existe isso. Mas o melhor caminho mesmo é você fazer o teu cuidado na tua alimentação em casa, se no dia a dia a gente conseguir manter uma boa proporção assim de alimentos saudáveis, a gente consegue esse objetivo com a nossa flora intestinal sem precisar estar repondo nada, tá? Algumas vitaminas também são muito importantes, né? A concentração de vitaminas, e a gente precisa procurar buscar elas da nossa alimentação. Como que a gente vai buscar? Através de principalmente alimentos frescos. Não adianta eu fazer um suco e deixar lá horas e horas aquele suco parado na geladeira, parado. Ele vai perder todas essas vitaminas, os nutrientes antioxidantes, enfim. Então a gente procurar ingerir os alimentos frescos. Eu vou comer uma fruta, eu pego essa fruta, seria ótimo poder tirar do pé para comer, né? Mas isso infelizmente nem sempre a gente consegue. Mas o mais fresco possível que a gente possa estar ingerindo. E então eu falei prebióticos, probióticos, existem os simbióticos, que são medicamentos que têm os pré e os probióticos juntos, né? Que aí acabam sendo, um ajuda o outro. Seria isso aqui. Os prebióticos, então, eles ajudam na indução da flora intestinal, eles melhoram o trânsito intestinal também, melhoram o metabolismo do intestino e a absorção dos minerais. Isso aí, pessoal. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre esse assunto? Boa noite, Amália. Vamos ver aqui no Face se consigo ver. Aqui, Nacheli só me perguntou: é recomendado o uso de pré-biótico ou só probiótico? Então, Nacheli, como eu estava comentando, você pode estar utilizando os dois, tanto o pré-biótico quanto o probiótico. E até tem produtos que tem os dois juntos. Isso aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Pode perguntar, pessoal. Tirem as dúvidas aí, o que a gente puder estar conversando. Então, conseguiram saber a importância da gente ter uma boa flora intestinal, da gente manter uma boa quantidade de bactérias saudáveis no nosso intestino? Não é simplesmente... e além de ajudar na questão do peso, também existem outras coisas desagradáveis e negativas quando essas bactérias patológicas causam no nosso organismo. Por exemplo, a produção de gases, distensão abdominal, cólicas, desconforto. Então, quando a gente tem mais bactérias patogênicas, a gente vai ter mais essa sensação. Se você percebe que está sempre estufada, você come, está com distensão abdominal, está com dor e gases, né? Fica assim, até dependendo do local onde você está no trabalho, você está ali, isso acaba sendo um sofrimento, porque você tem que ficar segurando, você não consegue, isso é ruim também. Então, se está muito frequente, muito intenso isso, pode ser que você, por esse motivo, né? Como saber se preciso de mais bactérias? Não é questão de ser mais bactérias, Denise, é de melhorar as bactérias boas do intestino. Então, isso que eu acabei de falar é uma das formas de você perceber que tá tendo mais predisposição de bactérias ruins no teu corpo, no teu intestino, né? Porque tu não tá tendo uma boa digestão e acaba tendo esses sintomas, assim, de dor, cólica, flatulência bastante, né? Então, isso é um sinal. Eu não consegui entrar aqui no Face, mas
Não sei se tá fluindo a live lá no Face. Não consegui entrar ali. Se alguém fez alguma pergunta ali, eu não tô conseguindo ver, pessoal. Aí depois que terminar eu vou entrar lá e se tiver alguma pergunta eu respondo daí direto, tá bom? A pessoa. Certo, pessoal? Então acho que seria isso, tá? Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, pedir para quem não está seguindo a gente, né, para estar seguindo. Gostaria de estar convidando vocês para amanhã estarem acompanhando o Jones na live dele, que vai falar sobre obesidade e sobre a pandemia. E também nós temos amanhã a Cláudia. Deixa que eu já vou passar para vocês os horários aqui para vocês verem certinho. O Jones, então, vai estar amanhã às 7h30 da manhã, pandemia versus sedentarismo. Tudo que você precisa saber. E a Cláudia, a da Cláudia vai ser às 10h06. Vai ser sobre menopausa e a obesidade. TPM, a Cláudia vai falar sobre TPM e a vontade de comer tudo que vem pela frente. Tá? Essa é quem que não fica assim na TPM, né? Então, espero todos vocês lá, tá bom? Muito obrigada, um abraço a todos e até a próxima.